Nesta unidade 2, falaremos sobre os grupos sociais. Os objetivos desta unidade são: primeiro, entender o que são os grupos sociais. Segundo, diferenciar grupos sociais de outras formações ocasionais da sociedade. Terceiro, estudar aspectos relevantes para o serviço social sobre grupos. Podemos dizer que somos seres grupais. Nos grupos acontece a chamada interação entre as pessoas. Alguns grupos se formam com o intuito de terem símbolos e discutirem situações de convívio, como os excluídos, os marginalizados socialmente, etc. Outros se formam para curtirem um desejo em comum, grupos de motoqueiros, roqueiros, por aí vai. Há ainda os grupos formais, que podem ser considerados os grupos que temos nos nossos espaços de trabalho, nossa família, nossa igreja, etc. Esses grupos mantêm regras de convivência preferencialmente imutáveis para a garantia da sua continuidade. Porém, não podemos esquecer que a sociedade se transforma e, com ela, as pessoas. Temos também os grupos dos idosos, que fazem do convívio entre as pessoas uma descoberta para continuar vivendo. Vários autores das mais diversas áreas estudam os grupos sociais. O mais comum é que adotem nos seus conceitos o que podemos chamar de padrões de conduta, ou seja, modos de lidar com o mundo ao redor de forma mais ou menos igual entre eles. Os grupos sociais são diferenciados, principalmente pela cultura em que vivem, e que há diversas culturas ao invés de uma só. Os grupos sociais servem para a manutenção da própria sociedade. Seus modos e padrões de vida são exemplos de como está a sociedade, como ela funciona e como se estrutura naquele momento que a gente está estudando esses grupos. A família, por exemplo, é um grupo social mutável. Ela já foi enorme com as avós, os tios, todos morando sob o mesmo teto, depois passaram a viver apenas o pai, a mãe e os filhos, e hoje em dia nós temos às vezes famílias que só têm um provedor, com um filho ou com 2 filhos, enfim, né? Então, por que dizemos isso? Porque ela, a família, acompanha a história. Podemos também falar que a desigualdade de salários, de condições de trabalho e de saúde em alguns grupos não diminuíram e que a divisão do trabalho doméstico não foi modificada de forma substancial, se bem com o maior envolvimento das mulheres nas responsabilidades profissionais. Vemos assim mulheres engajadas, informadas, com altos desempenhos nos seus setores de trabalho, reivindicando novas paridades e igualdades nas condições salariais entre os sexos e trabalhando em casa também. Sobre a globalização e os grupos sociais, podemos acrescentar que ela interfere no sentido de desvalorizar tendenciosamente os trabalhos constituídos pelos setores de bens e serviços, desvalorizando com isso o trabalho reprodutivo, os valores culturais de cada geração e de cada lugar e também as relações sociais, incluindo aí as relações entre os sexos e suas múltiplas formas de expressão. Contudo, reconhecer na esfera pública o trabalho realizado pelas mulheres também é reconhecer a sua cidadania. Só que a articulação entre esfera pública e esfera privada varia conforme a temporalidade e o espaço geográfico, pondo outra questão, a de que não há um só modelo de cidadania. Por exemplo, no século XVIII, a luta pela cidadania dizia respeito aos direitos civis, com a afirmação de direitos individuais, tais como a liberdade de expressão e o direito à propriedade. Era o começo do capitalismo. No século XIX, a luta pela cidadania vem com a afirmação política, ou seja, a luta pelo direito de representação e de participação na esfera pública. E no século XX, o século passado, a luta pela cidadania foi pautada pela luta dos direitos sociais, como a previdência social, por exemplo, para as pessoas. Na emergência do século XXI, assistimos à luta pela cidadania dos movimentos das chamadas minorias, que querem garantidos os seus direitos constitucionais, o seu reconhecimento de indivíduos que participam com trabalho, tendo com isso a sua afirmação enquanto pessoas com uma identidade, incluindo aí
não só os homossexuais, mas os índios, os negros, os favelados, os sem terra, os moradores de rua, os idosos, etc. E a partir disso, vemos crescer a inclusão na pauta dos governantes os direitos da cidade, das categorias excluídas da população, envolvendo a cidadania em mais algumas considerações. A cidadania enquanto status, com seu conjunto de deveres e de direitos, a cidadania enquanto identidade, que postula um sentimento de pertencimento a uma comunidade definida pela nacionalidade por um território, a cidadania enquanto uma prática exercida pela representação e participação políticas. Essas representação e participação traduzem a capacidade do indivíduo em estar em um espaço público e ser respeitado, criticando algumas escolhas sociais e reclamando o direito de ter direitos. Como é então o trabalho do assistente social nos grupos? O trabalho do assistente social na inserção de grupos marginais na sociedade capitalista também deve trazer uma participação e uma reflexão sobre aspectos da temporalidade, da disponibilidade e do uso da mão de obra dos mais pobres e dos excluídos socialmente. Tratar reflexivamente o trabalho em grupos significa dar passos adiante com estratégias de dinâmicas de grupo, feitas em parcerias com outros profissionais, promovendo a igualdade entre as pessoas sem discriminação.